Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração para nossas vidas. Meus amados, vamos nesta manhã se alimentar desta palavra. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também dê um like nesse vídeo, para que esse vídeo ele venha passar por outras redes sociais e alguém venha alcançar esta palavra, uma palavra que liberta, uma palavra que nos faz crescer, nos fortalece, nos mostra o caminho reto onde nós devemos andar e nos tirarmos da escravidão da religião. Então sejam todos bem-vindos, se inscreva no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que esse canal ele venha crescer e alcance outras pessoas, né? Assim como eu vim conhecer essa palavra fiel e verdadeira através de um vídeo que eu vi no YouTube. Amém, meus amados? Então não deixe de se inscrever neste canal. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente, para que nós venhamos entender o que a palavra vai nos ensinar. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 10. Versículo 10 ao 15. Vamos iniciar a nossa homilia com a garganta meio ruim hoje. Segundo a graça, é isso mesmo? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Veja, meus amados irmãos, para que você não se iluda com palavras bonitas que te falam pelas redes sociais, dentro dessas chamadas igrejas. Você vê que aqui, vamos voltar agora que falei para você abrir a sua mente. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Aqui não diz segundo a graça de Deus que foi dada para nós apóstolos, Pedro, Tiago, João. Não, a graça de Deus, ela foi dada, ela foi confiada ao apóstolo Paulo. Então você vê que a graça de Deus só foi dada para Paulo, não foi dada para Pedro, Tiago e João. Para Pedro, para Tiago e para João foi dado lei para eles continuar pregando para os judeus, porque os judeus eles não iam crer e não creram, né? Porque se tivesse crido, se os judeus tivessem crido no Messias, né, Jesus, eles não tinham matado ele. E essas instruções que ele deu foi depois da morte, né? Ele voltou no seu corpo e deu essas instruções para Pedro, para Tiago e para João. Vocês vão continuar pregando lei, a lei que vocês já conhecem. Vocês não vão pregar nada novo. Vocês vão continuar pregando lei. E para Paulo ele deu uma graça para pregar os gentios, os que iam crer nele. Amém, meus amados? E foi dada a graça, foi dada a quem? A Paulo. Não foi dada a Pedro, nem a Tiago e João. Então você precisa tomar cuidado no que você ouve. No que você ouve. E lá na frente nós vamos entender que até o próximo Pedro, que recebeu lei para pregar, mas na frente ele estava incentivando os seus seguidores a ouvir o quê?
o evangelho de Paulo, não mais o dele. Então até o próprio Pedro se converteu, o próprio Pedro reconheceu o seu erro e voltou atrás, aceitou o evangelho da graça, mas infelizmente hoje em dia a ganância ao dinheiro, ao poder é tão grande que os pastores, mesmo conhecendo que estão errados, eles não são capazes de reconhecer e pregar a verdade para os seus seguidores, seja nessas redes sociais, seja dentro de uma chamada igreja. Então está aqui, a segunda graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento. Então Paulo foi o apóstolo do fundamento. Foi Paulo que pôs o fundamento. O engenheiro pega a planta e dá para o mestre de obra, né? Vai se levantar um prédio. O engenheiro está com a planta, dá para o mestre de obra. Faz esse prédio assim, nesse fundamento aqui, com tudo, como está escrito aqui. E o mestre de obra faz lá com seus operários, escava, lança os fundamentos. A parede pode ser construída, levantada fora daquele fundamento? Não pode ser levantada fora daquele fundamento. Mas infelizmente a Igreja de Cristo, que devia ter crescida neste fundamento de Paulo, a quem ele recebeu a graça de Cristo, a igreja ela construiu a sua casa fora desses fundamentos. Então a parede está torta e a igreja não está vendo. Mas quem está de fora está vendo que a parede está torta, está vendo que a igreja chamada de Cristo está errada. Porque ela está construindo as suas vidas em cima de outros fundamentos. Saiu fora do fundamento da graça de Deus. Que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Como um prudente construtor. Então Paulo, ele seguiu as regras dos fundamentos do qual ele recebeu ao terceiro céu, para não sair fora daquele fundamento. Então, ele lançou o fundamento, porque Paulo, ele não fez a igreja crescer. Paulo ele não fez a igreja, apenas ele lançou o fundamento e disse: vocês vão construir em cima desse fundamento. Vocês não podem sair fora desse fundamento, que a parede vai ficar torta, vai cair. Como um prudente construtor, e outro edifica. Então Paulo lançou os fundamentos da igreja. Quem foi que lançou? Paulo ou Pedro, ou Tiago ou João? Foi Paulo. Para quê? Para que nós edificasse as nossas vidas, ou seja, na graça, edificasse as nossas vidas em cima da graça de Cristo, e não em outros fundamentos, né? Que nós vemos por aí, uma igreja que se chama de Cristo, mas construindo as suas vidas em cima de outros fundamentos que nem sequer na Bíblia existe. Campanha, não existe. Mas tem gente aí fazendo campanha de fogueira santa para adquirir riqueza. Esse é o fundamento da graça? Não é. E por que as igrejas, elas querem construir e estão construindo as suas vidas em cima de outro fundamento? Porque não dão ouvido a este fundamento. O fundamento da graça de Cristo é este. Não é outro, não é de Pedro, não é de Tiago, não é de João. O fundamento da igreja de Cristo foi confiado a Paulo. Construtor, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Porém, cada um
veja como edifica. Cada um põe um bloco, põe um prumo, põe um nível, para ver se está ficando certo. A parede não pode sair fora do fundamento. Ela tem que crescer o fundamento. Então Paulo, ele pôs o fundamento e viemos nós e levantamos as paredes. Uma casa, ela não é feita só de fundamento. E uma casa, ela também não é feita só de parede. Ela precisa reboco, ela precisa acabamento. Então, mas tudo isso é feito em cima de quê? Em cima do fundamento, para que ela não venha cair. Mas é o contrário do que nós vemos fora. A igreja está edificando a sua casa em cima de outro fundamento que não sabe de como foi feito aquele fundamento. E nós temos visto casas caírem, se desmoronarem, né? por esses lugares aí afora. Família desmoronada, família destruída. Por quê? Construir as suas casas fora do fundamento da igreja de Cristo, fora do fundamento da graça de Cristo. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode. Imagina, eu desejaria que Paulo estivesse hoje aqui nesse mundo, para eles verem se pode e se não pode. Porque está cheio de pastores aí, apóstolos, que estão construindo a igreja, estão levando a igreja, construindo, né? Edificando a igreja em cima de outros fundamentos que nem bíblico é. Campanha, tudo fora do fundamento da graça. De outra edificação, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. A igreja tem que crescer em Cristo, em Jesus Cristo, né? Paulo usou na primeira pessoa ainda. Eu já falei para vocês, porque Paulo, em algumas vezes ele usava o nome de Jesus na primeira pessoa, porque Paulo ainda, ele não alcançou, Paulo não viveu graça 100%. A graça e a lei andavam cruzadas. Mas a igreja, hoje, ela não está cruzada. A graça não está cruzada. A graça está limpa para edificar as nossas vidas em cima do fundamento da graça. Então, qual é o fundamento da graça de Cristo? É Cristo. É Cristo. 12. Contudo, se o que? Alguém edifica. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Manifesta-se torna a obra de cada um. Então, se mesmo que eu comece a construir a minha vida no fundamento de Paulo, mas eu ponho materiais que materiais ruins, em vez de usar aço, eu uso ferro, em vez de usar cimento, eu uso barro só, a casa vai cair também da mesma forma. Vai vir a tempestade e vai derrubar esta casa. E é o que nós temos testemunhado por esse mundo afora nos dias de hoje. Pessoas afundando-se, crente, né? Dizendo-se crente, dizendo que segue a Cristo, dizendo que é uma cristã, mas as suas vidas não conduzem o que ela fala, né? Porque ela está construindo a sua casa, mesmo que ela esteja construindo em cima do fundamento, porque Paulo só pôs o fundamento. A pessoa está levantando a parede com ferro, não está usando aço.
está usando ferro, está usando barro, areia sem cimento. E essa casa vai cair. Tortas, parede torta, não estão pondo nível, não estão pondo prumo. Então essa casa vai cair. E quem está de fora vê aquelas paredes tortas. Mas quem está lá dentro não vê que a parede que ela está construindo está torta. Sobre cada um. Pois o dia demonstrará. O dia demonstrará. Um dia essa casa vai cair e vai mostrar para ela, ó, foi você fez aí, ó. Você não construiu, você pode até ter tentado construir sua casa em cima do fundamento, mas você não usou cimento, você usou areia pura, usou barro. Você não pôs o nível nas paredes, não pôs o prumo, e a sua casa caiu. E o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aí esses pastores gananciosos, esses lobos ferozes, esses apóstolos, esses bispos aí pegam, eles até diz que foram batizar, a igreja tem que ser batizada com fogo, porque vê a palavra aqui, ó, está sendo revelada pelo fogo. Então, não, eu estou sendo batizada pelo fogo, fui batizada já nas águas, fui batizado em Cristo, fui batizado nas águas, agora estou sendo batizado com fogo. É as provações, quando vem as provações, quando a parede está rachando, aí ela diz que é provação, é fogo, é provação de Deus. Não, você que construiu sua casa errada, sem pôr prumo, sem pôr nível, sem usar mais ferro, só em cima apenas do baldrame, do fundamento. Pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo proverá. O próprio fogo proverá. Então, meus amados, esse fogo aqui não está se falando de um fogo que vai pegar fogo, não é? Muitas religiões, eles até querem passar esse ensinamento para os seus seguidores como seria fogo, mas esse fogo aqui é a palavra, é esta palavra. A palavra cada dia está mostrando o que tem sido feito dentro dessas chamadas igrejas. O povo vivendo de campanha que não tem na igreja, vivendo de como é que chama desses de fantasia, né? Vivendo de fantasia. Então, meus amados, e a palavra está queimando, vai mostrando o que esse povo tem feito, né? Mostrando que eles não estão edificando a vida deles em cima do fundamento que Paulo lançou. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se quem viver, as pessoas lançaram as suas vidas, né, em cima do fundamento da graça, se ela permanecer na graça, essa pessoa receberá o galardão. Mas se ela for construir, levantar, edificar a sua vida em cima de outro fundamento, em cima das leis de Moisés, essa casa vai cair. Ela não vai agradar a Deus. Edificando as suas vidas em cima da lei de Moisés, não vai agradar a Deus. 15. Se a obra de alguém
se queimar, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Eu, por exemplo, quando eu entrei para uma religião, eu edifiquei a minha vida, comecei a edificar a minha vida em cima de outros fundamentos, fazendo campanha, fazendo jejum, jejum de Daniel, né? Daniel não vivia na lei? Vivia. E como é que hoje, eu em graça, eu vou fazer jejum de Daniel, de uma pessoa que vivia na lei? Se alguém se queimar, sofrerá dano. Então eu sofri muitos danos, 31 anos dando dinheiro, participando de campanha, né? Se eu tivesse ajuntado esse dinheiro que eu dei nesses açarpão por aí, dá para me comprar uma Ferrari hoje. Sofrerá dano. Cadê o nosso parão? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo. Esse mesmo será salvo como que através do fogo, através da palavra. Você, meu amado e minha amada, por exemplo, vou citar eu de novo. Eu vivi 31 anos dentro de uma religião, dentro de um açapão desses aí. 31 anos é uma vida. Mas fui salvo pelo fogo, pela palavra. É esta palavra que queima, é esta palavra que purifica o ser humano, é a palavra que purifica o homem, é esta palavra. Então, quando eu conheci, por isso que eu peço para vocês se inscrever no meu canal Éden Nova Aliança, para que esse canal cresça, porque esta palavra, ela vai purificar outras pessoas, que vai ser salvo através do fogo, através da palavra, uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem braganha. Então, eu sofri muitos danos, né? Fui salvo através desta palavra pura, sem braganha, que eu ouvi através do YouTube. Amém, meus amados? Então, tem milhões e milhões de pessoas que são de Deus, não é que elas vão para o inferno todo mundo vai, todo mundo, porque o inferno é a cova, não é um lugar que queima nada, o inferno é a cova, Sheol é a cova, então ninguém escapa do inferno. E não é que elas vão se perder, porque a pessoa simplesmente, elas estão construindo as suas vidas com madeira feno que nós lemos aqui, cadê? Feno e palha, né? Madeira, feno e palha. E essa obra vai sofrer dano, mas ela vai se salvar através do fogo. Através do fogo. Através da palavra. Através da palavra. Através do fogo. Aí eu vou ler o versículo 16, eu vou ler até o 17. Não sabeis que sois santuários de Deus? A igreja não sabe que ela é o santuário de Deus. Ou seja, ela está construindo sua vida em outro fundamento. Porque a igreja chamada de Cristo, ela está indo buscar atrás de santuário num local, 4 paredes e um teto em cima e uma placa na frente. Igreja do Codofredo do Reino de Deus. Está indo buscar santuário, santidade nesses locais. Mas a palavra, o fogo, aqui está dizendo, não sabeis que vocês são o santuário de Deus? Você vê, meus amados, quando você edifica a sua vida no fundamento que Paulo lançou, no fundamento da graça, você consegue entender que o seu santuário, que nós somos o santuário de Deus, aonde Ele ministra este Evangelho,
Então, quando Cristo ministra esse evangelho na nossa mente, né, não tem como dar errado. Mas quando você vai receber outras ministrações, de uma casa que foi construída em outros fundamentos, aí vai dar errado. Vai dar errado. Você não tem confiança. Fica só cada 3 palavras que você fala, tem um Satanás no meio. Então fica essa confusão, esse conflito. Conflito é em quem construiu uma casa fora do fundamento da graça de Cristo. Aí vive neste conflito. É Satanás para todo lado, é inimigo de todos os lados. Os crentes vivem num conflito terrível. E cada dia esse conflito está aumentando, porque cada dia a graça está mostrando, este fogo está queimando a madeira, o feno e a palha aonde eles construíram as vidas deles, e estão deixando eles nus. Diante do evangelho da graça. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu vou buscar ele aonde? Chega um dia de hoje, né? Tá o povo dentro desses locais aí, não vão buscar o Espírito Santo. Vão buscar o Espírito Santo. Aonde? Não, lá na igreja. Não, o Espírito Santo está em você. Então você está construindo a sua vida em outro fundamento. Fora do fundamento da graça. O Espírito de Deus habita em vós. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, preste atenção, meus amados, às vezes a pessoa faz coisas que nem se dá conta do que está fazendo. Quando eu saio da minha casa, eu sou o santuário de Deus, onde o Espírito de Deus habita em mim. No momento que eu saio da minha casa para ir buscar o Espírito Santo em outro lugar, em outro santuário, eu estou o quê? Estou destruindo o santuário que ele fez para ele morar. É assim que as pessoas, ontem mesmo eu estava vendo, acho que foi no Kauai, um homem lá se declarando como pastor, como profeta, destruindo isso aqui. Porque todo momento ele fala que você tinha que ir para a igreja, você tem que estar na igreja. A igreja de Cristo é vidas, não é 4 paredes. E a igreja de Cristo somos nós, aonde o mestre é ele, o pastor é ele. Então, quando nós vivemos neste fundamento, as nossas vidas crescem, nós não temos temor, né? Não tememos as organizações governamentais, nós não tememos vírus que tem por estar espalhado por aí, nesse mundo afora. Então, nós vivemos numa vida de paz, porque as nossas vidas foram edificadas em cima de um fundamento que não se abala. Se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós. Eu ponho a minha pescoço na forca se eu ver um pastor pregando isso para a igreja. Eu coloco minha cabeça na forca lá. Se você me mostrar um pastor pregando isso para a igreja, um pastor do sistema
Pode ser que pregue isso para a igreja aquele que vive em graça. Aí ele prega isso para a igreja, como eu estou pregando para você. Se alguém destruir o santuário, olha, isso aqui está bem escancarado. Não dá para se confundir, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, e esse alguém é a pessoa mesmo, que ela destrói o santuário de Deus, como no momento que ela deixa a sua casa para ir para um outro santuário, ela destruiu o santuário de Deus que é ela. Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Quem é o que é sagrado? É aquele local chamado altar? Ou é nós? É nós. Aqui, ó, deixa bem claro. Mas os pastores, para enganar as pessoas que não têm este entendimento, não conhecem de Bíblia, não conhecem nada, eles dizem, não, o lugar sagrado é aqui, ó, o santuário, aonde eu estou em cima, aqui. Você tem que dar seu dinheiro para Deus, tem que dar o dízimo para Deus. Deus não tem conta bancária. Então quem é esse Deus que ele está falando? Meus amados, é só raciocinar. Então quem é esse Deus que ele está falando? Ele. Porque o dinheiro vai para ele. O dinheiro vai para a conta dele. Aí ele pega esse dinheiro. Muitos, não todos, muitos vão parar na prostituição com dinheiro da igreja. Com dinheiro da igreja. Muitos vão para os melhores restaurantes beber uísque com dinheiro da igreja. É desta maneira, meus amados. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e aborrecer de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode seguir a dois senhores. Quem é o Senhor da igreja de Cristo? É Cristo, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o Senhor, hoje ele não é mais. Ele foi o Senhor quando ele tinha o reino, quando o reino estava com ele, mas o reino não está mais com ele. O reino está com o Pai. É só você ler 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 24 em diante. Então, Jesus de Nazaré não é mais Senhor. Então, a igreja chamada de Cristo, ela fica edificando a sua vida em dois fundamentos. No fundamento de Jesus de Nazaré, que era carne, e no fundamento de Cristo, que é espiritual. E não vai dar certo, porque a parede fica fazendo curva. Uma hora está em Cristo, outra hora a curva contornou, está em Jesus de Nazaré. E a parede fica assim, ó. Uma hora em Cristo, uma hora em Jesus de Nazaré. Uma hora em Cristo, outra hora em Jesus de Nazaré. Uma hora em Cristo, outra hora em Jesus de Nazaré. Vai dar certo isso? Não vai. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar outro. Ou se devotará de um, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podereis servir a Deus e à riqueza. Não vem aqui fazer campanha da fogueira santa. Você vai pôr R$1.000 e vai receber uma Ferrari. Olha o outro Deus aparecendo aí, ó. Olha o outro Deus aparecendo.
Então, meus amados, nós temos que abrir o nosso entendimento, nossos olhos, né? Para que possamos ver quando a parede está ficando torta, está ficando pendida, está fora do prumo, está fora do nível. Uma hora está subindo, outra hora está descendo, a parede está assim, fora do nível. Servir do Senhor. Ou desprezará outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. 25. Ninguém pode servir. Aliás, cadê? 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa ansiosa aqui, não andais ansioso. Qual é o assunto que nós estamos lendo aqui? Deus e riqueza. Não andeis ansiosos atrás de riqueza. Se elas vierem, receba. Amém. Mas você não pode fazer campanha, dar R$100 querendo ganhar um apartamento. Comprar um apartamento com R$100. Porque põe R$100 no envelope. Campanha da prosperidade, põe R$100 no envelope, você vai comprar um apartamento, você vai sair do aluguel. Se fosse assim, meus amados, a cidade de Francisco Morato era toda minha. Que eu ia dar R$100, eu ia mandar a gráfica, imprimir envelope só para mim, pôr R$100 em cada um. Mas a pessoa não vigia, né? É isso que se chama de vigia. É vigiar essas coisas aí. Não é ficar vigília, não quer dizer você ficar uma noite de sono. Vigiar, isso aí, ó, se conectar essa com sua construção. A vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Está cheio de crente aí, ó, despreocupado que vai comer. Não posso comer carne de porco. Não, eu não posso tomar vinho. Não posso tomar uma cerveja. Então, como é que está de crente assim, ó? A sua vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Como é que está de crente preocupado com o corpo? Um vestidão lá nas canelas. O vestido está lá nas canelas. Aí, o telefone toca. A filha atende. Mãe, Casas Bahia. É o extra. Não, filha, fala que a mãe não está. Adianta isso, meus amados. Quanto a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. 26. Observai as aves do céu. Não semeia, né? Não trabalha, não faz campanha de fogueira santa, não faz campanha de Ana para ter filho, para ter outras avezinhas, né? Não faz campanha não faz campanha de Jericó, não faz campanha como é que chama? Bem, eles vão fazendo as campanhas aí, né? E a palavra está aqui mostrando o quanto que a parede que essas pessoas estão construindo está torta, está pendida. Mesmo que esteja no fundamento, que é Cristo, mas não estão tomando cuidado com o nível da parede, com o prumo da parede, com o material que estão usando. Não estão tomando cuidado. Observai as aves do céu, não semeia, não colhem, né? Nem ajunta em celeiros, contudo vosso Pai celestial, seu Pai celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais que as aves? Muito mais que as aves?
Para que andar se preocupar? Que o presidente, que o governador, que o prefeito, que a conta da luz vai aumentar, que a conta da água vai aumentar. Não, não se preocupe. (27) 27, vamos ler até o 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? Qual? Aí volta para a campanha. Como você quer aumentar um côvado da sua vida fazendo campanha? É isso? Não, meu amado, não é desse jeito que você vai ter as coisas. Fazendo uma campanha, pondo R$100 no envelope para receber 1 milhão. Não. Isso aí, só quem enriquece é os donos dos açarpão. Esses enriquecem. Por isso que eles defendem a fogo, a espada, defenda tudo. O açarpão deles. Porque é de lá que eles enriquecem. E não se cansa, não, para mim já basta. Tem um aí que enriquece a cada ano, ele compra uma empresa grande. Um banco, televisão, hospital. Para quê? Qual é a serventia? Se a pessoa, quando entrou lá, quando a pessoa abriu esse açarpão, ele não tinha uma corda para amarrar o cachorro. Eu estou falando isso pelas próprias palavras dele, ele mesmo fala isso. Que quando ele abriu o açarpão dele, para pagar o primeiro aluguel, ele empenhorou o apartamento da mãe dele. Não tinha nada, não tinha uma corda para amarrar cachorro. Abriu um açarpão, aí primeiro ele arrumou uma empresa aérea, né, táxi aéreo. Depois granjeou, aí foi comprando televisão, mansões. Você nem imagina quantas mansões esse homem tem. Hospital, que serventia tem um hospital para a igreja? Aonde a própria igreja, que são as vidas que estão ali, se for lá, não é consultada lá. Porque a igreja, que são vidas que vivem dentro desse açarpão, ela não tem dinheiro para pagar as custas lá daquele hospital, que é um hospital caríssimo. Então, um hospital construído com o dinheiro da igreja, mas a igreja não pode ir lá. Aí que serventia que tem. Televisão, que serventia tem tido essa televisão para a igreja? Nenhum. Porque tem que evangelizar. E Jesus evangelizou. Qual era a televisão que ele tinha? Qual era a rádio que Jesus tinha? Mas, no entanto, o mundo inteiro, o mundo da época dele e o mundo da nossa época inteiro hoje, sem televisão, sem nada, o mundo inteiro conhece a vida, a história deste homem. Amém, meus amados? Terminamos aqui. Está no 27, né? Alguns passam ansioso, pode acrescentar um côvado, um curso da sua vida. Abra sua Bíblia no Hebreus. Hebreus capítulo 4. Versículo do 1 ao 3. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa, de entrar no descanso de Deus. Então, qual foi a promessa de Deus? Que nós entrássemos no descanso dele. Então, se a promessa, presta atenção, se a promessa é para que nós entrássemos no descanso de Deus,
Isso é físico ou é espiritual? É espiritual. Então, a igreja, ela já descansou em Deus, porque a igreja está em Deus, está em Cristo. E qual é o descanso de algumas religiões aí? O sábado. Nós vamos descansar. O sábado é o dia do descanso físico, de trabalho. Descanso de trabalho, você descansa o dia que você quiser, né? Dependendo do que você faz. Se você tiver numa empresa, tiver uma carteira registrada, você tem que seguir a regra da empresa. Mas se é um autônomo, você descansa o dia que você quiser. Então, meus amados, é isso. São essas edificações que estão edificando a igreja em fundamento que não é de Cristo. Não é o fundamento que Paulo lançou. Porque o descanso da igreja não é de um dia de trabalho. O descanso da igreja é em Cristo, onde a igreja está descansada em Cristo. O nosso descanso é espiritual, mas como o povo constrói suas vidas em outros fundamentos, qual é o descanso deles? O sábado. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrarmos no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Algum de vós tenha falhado. Então, não é que algum de vós tenha falhado, porque suas vidas não estão dando certo. É porque estão construindo as suas vidas em outro fundamento. Num fundamento fora da graça de Cristo. Então, eles vivem, porque todo mundo hoje em dia, todos nós, seja da graça, seja de todas as religiões, vivem graça. Vivem graça. Mas, aliás, vivem na graça, mas não vivem graça. Porque não vivem não estão edificando as suas vidas no fundamento que Paulo colocou, o fundamento da graça, né? Aí vive construindo as suas vidas em outros fundamentos e dá errado. É família destruída, famílias nas drogas, casamento destruído, outros virando travestis, sapatão, e tá aí. Doente, câncer, crente, estou falando de crente, tudo isso aí. Porque também nós fomos anunciadas, porque também nós foram anunciadas, né? Porque também nós foram anunciadas as boas novas, foram anunciadas, a palavra foram anunciada, as boas novas, está no presente ou no passado? Está no passado. Então as boas novas foram anunciadas. Então hoje tem açapão desse aí, pastores, bispo, apóstolo, dizendo que está pregando as boas novas para o povo. Que boas novas que aconteceu há 2000 anos atrás. Onde está a boas novas nisso? O que foi pregado há 2000 anos atrás. E eles abrem igreja, diz para pregar boas novas. Mas vão pregar o quê? O que aconteceu há 2000 anos atrás. Será que ninguém sabe disso? Então onde é que estão as boas novas? Não, estão pegando coisas velhas, porque já aconteceu. A palavra aqui está no pretérito passado, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, foram no passado. As boas novas, como se deu com eles, né? Também foram anunciadas boas novas para eles. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe proveitou. Não lhe proveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé.
né? Pela fé, a fé da graça. A fé é dom. A fé é dom. O povo está tentando construir as suas vidas numa fé meritória. Se eu pôr 100 reais no envelope, eu vou ter 1 milhão. Se eu pôr 1 milhão, vou ter 1 trilhão. É nessa fé que o povo está construindo as suas vidas. E isso não dá certo. Só os donos dos açarpão que crescem, que enriquecem. Ou será que só eu que vejo? Acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entramos, a palavra entramos está no pretérito presente. Entrar? Ou vamos entrar? Vamos entrar? Não. Se a palavra vamos entrar está no pretérito futuro. É entrar, entramos, né? Crescemos nós, porém, que cremos, entramos no pretérito passado, já entramos dentro do descanso. Nós já estamos no descanso de Cristo. Uma boa parte dos evangelhos estão descansando no sábado ainda. No descanso, conforme Deus tem dito. Conforme Deus tem dito. Pretérito, Deus tem dito. Que pretérito está? Presente, no futuro presente, né? A palavra que há 2000 anos atrás, Deus já tinha dito, tem dito, né? Que eles entrariam no descanso de Deus, o descanso de Deus, que é um descanso espiritual, fora de conflito, né, com Satanás. A pessoa que vive em graça não tem conflito com Satanás. Não tem conflito com Satanás. Existe coisas melhor, meu amado, do que você viver uma vida sem conflito com Satanás, ainda mais com Satanás. Os da graça não têm esse conflito. Graças a Deus. E se você recebe esta palavra, você também não vai ter esse conflito com Satanás. Porque você vai ver que o maior está na sua vida. Eu estou aqui dentro de casa. Eu estou no meu quarto. Estou fechado no meu quarto ali. E tenho 2 leões aqui na sala. Eu preciso me preocupar? Com 2 leões soltos aqui na sala? Pois é assim a vida de quem vive em graça. Deus, Cristo na vida dele, ele vai se preocupar com Satanás? Satanás não existe, meus amados, é mito. Satanás é um assunto contrário. É um assunto contra. Se Satanás existisse, então o próprio Jesus de Nazaré tinha levantado quem para ser apóstolo dele? Satanás, Judas. Aliás, digamos de passagem, que Jesus levantou para ser apóstolo dele 2 Satanás. Judas, né, participou da ceia, comunhão com ele, comunhão 100% com ele. Judas, que ele falou que era o Satanás, e Pedro. Sai, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Ele falou com quem essas palavras? Com Pedro. Pedro era o Satanás? Não. Então Satanás, meus amados, é um adjetivo, é um assunto contrário. Então Pedro estava com esse assunto. Jesus dizendo que ia ser crucificado e Pedro dizendo: não, você não vai ser crucificado. Então foi quando ele falou: sai, Satanás, vai para lá. Bem, vamos lá, nós temos muita coisa para ler aqui, já estamos dando uma hora, pelo amor de Deus. Vamos ler aqui, vamos. Nós, porém, não cremos, entramos no descanso, porém cremos que entramos no descanso de Deus, como Deus tem dito, né?
Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, Paulo é o nosso apóstolo? Não. Ele foi o apóstolo de Cristo. O apóstolo de Cristo, da igreja, nosso apóstolo hoje é Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontraram em Colossos, graças e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. 3. Damos sempre graça a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é difícil eu querer, a gente vai lendo e o leque vai se abrindo, né? Por exemplo, esse versículo 3 aqui, nesse início do versículo 3 aqui, damos porém graça ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes não dizem que Jesus é Deus. O Deus deles é Jesus de Nazaré. Então a igreja está sem Deus. Porque aqui, damos graça ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus só existe um. Não, é complicado. É complicado. Por isso que Pedro disse, o que Paulo prega é difícil de entender. Cristo Jesus, quando oramos por vós, 4, vamos ler o 4 não, cadê? Vamos ler o 4 sim. Não, eu estou lendo Colossenses capítulo 2, perdão, Colossenses capítulo 2, versículo 20, do 20 ao 23. É isso que está aqui na nossa... Aqui, versículo 20. Que havendo feito a paz pelo sangue, então, essa paz o que era? A briga, a discórdia entre judeus e gentios, e o sangue serviu para isso. A paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos dos entendimentos, inimigo no entendimento. Então, outra hora, existia essa guerra, né, entre os judeus e os gentios. Só os judeus diziam que eram filhos de Deus, era merecedor das promessas de Deus. O gentio era tratado como cachorro. Mas a palavra está mostrando aqui que eles não eram, segundo Deus, os gentios não eram tratados como cachorro. Segundo Deus, era só segundo os judeus. Porque está aqui, pois também que outra hora eras estranhos e inimigo do entendimento, só na mente, entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Quando eu falo para vocês que Jesus de Nazaré era carne, os crentes dizem que não, era espírito. Meus amados, espírito é espírito, carne é carne. Deus é espírito. No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, olha para que foi que ele morreu, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpável. Olha como que é a igreja que ele criou. A igreja de Cristo é assim, uma igreja cheia de pecado, cheia de culpa. Essa não é a igreja de Deus.
Mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo é assim, ó. Cadê? A sua morte para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpável e irrepreensível. Se é que permaneceis na fé, os crentes saíram da fé. Eles, os crentes, estavam aqui nessa fé, sem culpa, santos. Olha as condições que estavam os crentes. Estava no passado santo, inculpável, irrepreensível, se é que permaneceram na fé. Mas os crentes saíram da fé e foram para a religião. Evangélico é religião, evangelismo é religião. Foram para a religião. Na fé, alicerçados e firmes, sem sair, sem pender para nenhuma religião. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. E como essa esperança, como isso aqui foi escrito no ano 61, e o Evangelho não tinha sido consumado ainda, então ele estava na esperança do Evangelho, nós não. Nós não podemos ter esperança do Evangelho, porque o Evangelho já está na nossa mente. Esperança que se vê não é esperança. Do Evangelho que ouviste, e que foi preparado, e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí os crentes acham que é aqui no Brasil, mas se uma palavra foi no ano 61, qual é a que foi pregada aqui para eles lá, aquele mundo que eles viviam, que só tinha gente lá. O país já existia, o Brasil já existia, não, o Portugal já existia, debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, meus amados? Volta lá em Mateus. Volta em Mateus 23. Nós lemos Mateus 7, Mateus 23. Vou ler rapidinho aqui que a hora avançou. Mateus 23, do 1 ao 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, Moisés morreu, então todo mundo se achou no direito de sentar na cadeira dele. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de quem? De Moisés. A igreja vive nos ensinamentos de Moisés. Então são escribas, são fariseus. Eu sei que a palavra é dura, mas eu não vou negar. 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Eram os donos da lei. Eles não podiam saber. Fazer isso aí. Quando vai chegar um dia que eu vou anular isso aí, vocês são livres. Por isso que está falando, vai continuar, é lei, estão na lei. A lei está prevalecendo, a lei está aí para isso. Vocês têm que se sujeitar como nós. Hoje, nós estamos sujeitos às leis governamental. Da mesma forma, estava aqui, acontecendo aqui. Né? Não importa, é certo o que estão fazendo lá em Brasília? Não é. Mas nós estamos sujeitos a elas. É a mesma coisa aqui. Ó. É certo o que os fariseus faziam? Não era. Mas ele estava sobre a lei. Fazer isso. Eu vou livrar vocês. Só vocês terem paciência, eu vou livrar vocês. Escribe fariseu, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis. Não vos imiteis. Né? Por exemplo, se os ladrões lá em Brasília roubam, eu vou ter que roubar? Meus amados, os não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Vamos ler o 4? Versículo 4. Ata fardos pesados e difíceis de carregar,
e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Amém, meus amados? É o que nós vemos dentro das igrejas evangélicas. Os pastores arma fardo pesado para os crentes carregar, mas eles mesmos. 1 de Coríntios 1 de Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5, versículo 1. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação. Eu não fui de Ferrari, eu não fui de avião, eu fui a pé. Você está me entendendo, meus amados? Com ostentação de ninguém, né? Ostentação de ninguém, de linguagem, né? Ostentação de linguagem, mas a ostentação está em que também? Na riqueza. Essa linguagem é no lava-suga na bacia, se canta lá na lama. Paulo não chegou lá dizendo assim, porque o que nós vemos hoje nessa rede social é assim, de linguagem ou de sabedoria. 2. Porque decidi nada saber entre vós. Não quero saber de fofoca de vocês, não. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 3. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. 4. É 4? Vamos ler até o 5. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem, lava-suga na bacia, se canta lá na lama, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, teologia, sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Você recebe este poder de Deus, meus amados? Então dê glória a Deus. Isaías capítulo 43, do 1 ao 5. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, o Senhor que te criou, ô Jacó. Você vê que a palavra tem endereço, está falando com Jacó, tá? Não podemos pregar isso aqui na igreja. É o Senhor Deus que te criou, ô Jacó, e que te formou, ô Israel, que são a mesma pessoa, Jacó e Israel, a mesma pessoa. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. 2. Quando passares pelas águas, isso aqui é só uma palavra de demonstração, uma palavra, a simbologia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Mas mostra uma palavra simbologia, as águas dos rios que eles atravessaram do mar, né? Que eles atravessaram, que seria um símbolo de batismo, aquelas águas lá, símbolo. Hoje a igreja não pode ver de símbolo, porque o batismo já aconteceu. Eu contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem o chama andarás em ti. 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel,
o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia, Seba, por ti. 4. Vamos ler até o 5. 4. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém, meus amados? Então, quem tem um Deus desse não pode andar com medo, nem de homem, nem de mal algum. Amém? Em Isaías ainda 55, versículo do 8 ao 11. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, e a neve dos céus, e para lá não torna, para o céu não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e o pão ao que come. 11. Vamos ler até o 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazias. Então, se Deus prometeu de te livrar, de te guardar, de te prosperar, seja em situação financeira ou em sabedoria, que a prosperidade de Deus não está ligada à situação financeira, está ligada em sabedoria. Através da sabedoria é que nós arrumamos riqueza. Amém? A minha voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém, meus amados? Você recebe? Tem umas 3 passagens curtas aqui. Efésios 13. Efésios, capítulo 3, versículo 2. Um versículo só. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, se é que tendes ouvido a fundação da graça, de Deus a mim confiada, para vós outros. Então, a fundação da graça, quem colocou foi Paulo, para vós outros. Em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa palavra, o meu depósito, está falando de quem? Do meu corpo.
até o dia. Quem eu sempre tenho falado, ninguém morre na véspera, só morre no dia. O meu depósito até aquele dia mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, né? Paulo falando a Timóteo, de mim ouviste com fé e com amor, e que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Habita ou não habita? Habita. Se o Espírito Santo habita em nós, eu vou buscar numa chamada igreja. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 10. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Esse vaso de barro está se falando de nós, do corpo carnal. Num vaso de barro, temos o Espírito, eu vou traduzir. Temos, porém, este Espírito Santo em nosso corpo, em vaso de barro. Temos esse tesouro que é o Espírito Santo em vaso de barro que quebra, não presta, não é durável, não é eterno, né? Em nosso um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então, o que é excelente, o que é bom, o que é eterno, é o Espírito Santo, seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, né? Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. No corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Amém, meus amados? Você recebe essa manifestação do Espírito de Deus em seu corpo, em nosso corpo? Então, se você recebe, porque você é um cristão de fato, de verdade, não é um crente que vive de aparência. Os crentes vivem de aparência. O cristão não pode viver de aparência, né? Então, meus amados, sejam todos abençoados pelo poder do Evangelho de Cristo pregado por mim. Amém? Paz eterna e até quarta-feira, assim Deus permita.